queridos irmãos aqui de Santa Helena, uma satisfação imensa estarmos aqui nessa casa tão graciosa, tão amiga. A gente fica muito feliz de voltar a Santa Helena sempre que possível, né? E estamos aqui para conversarmos um pouco sobre algum tema da nossa doutrina espírita. A doutrina espírita tem o condão de nos ajudar a repensar muita coisa na vida, a dar muitas dicas. Vocês podem notar que toda a obra complementar, através do Chico Xavier, através de Emmanuel, do próprio André Luiz, todas essas obras são sempre dicas de comportamento em relação ao próximo, em relação a nós mesmos. Então, foge um pouco daquele conceito teológico da salvação, do propósito de criar um ritual, um sacramento. A gente nota que a doutrina espírita vai se livrando de muitas coisas dessas, ela é mais clara. Não que as outras religiões sejam erradas, nada disso. Nós somos egressos de tantas outras. Em quantas outras vidas nós andamos em diversas direções e já fizemos coisas as mais diversas. Então não se trata aqui, mas a gente vê que a doutrina espírita tem essa característica de nos envolver mais na nossa caminhada terrena com um objetivo, com uma finalidade maior. E você fica saturado de alegria, de paz, de contentamento. Você sabe que a vida prossegue, a vida continua, que Jesus veio ao mundo trazer-nos tantas dicas importantes e que nós estamos tentando revivenciar tudo isso com a doutrina espírita. É lógico que trazemos esse passado escabroso de dificuldades, de dores, de lembranças ruins, temos que acertar muita coisa. Às vezes voltamos para a matéria para acertar determinadas circunstâncias que não foram tão felizes no passado, mas a gente se enche de entusiasmo ainda assim, porque sabe que a espiritualidade está conosco, que Deus nos compreende, tem muita misericórdia para conosco. Os espíritos superiores nos olham com essa tranquilidade, sabendo das nossas pendências, das nossas dificuldades, porque eles próprios também já trilharam este caminho de dificuldades. E é interessante perceber que às vezes eles nos veem lá do alto e eles não têm a infelicidade, por assim dizer, contaminada pela nossa infelicidade. Eles notam, sabe por quê? Porque eles sabem, eles percebem que nós também estamos a caminho, ainda que possamos bater a cabeça, estarmos com esse ou aquele desequilíbrio, mas eles sabem que a finalidade da vida é essa. Então, eles não se atormentam pela nossa infelicidade, pela nossa dor, eles nos ajudam e nos compreendem, e não deixam de ser felizes, porque eles sabem que o caminho que eles percorreram, nós também estamos ainda percorrendo, ao longo de vários milênios, ao longo de vários séculos. Eu hoje trouxe aqui para vocês, queridos irmãos, um comentário sobre o Cristo Consolador, o Consolador Prometido, que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz, e ele diz assim, a passagem de João, diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, uma mensagem do Cristo para a humanidade, dizendo que ele não pôde dizer tudo no momento em que esteve entre nós na matéria, mas ele aguardava que o desenrolar dos séculos e dos milênios, né, pelo menos 2 milênios, nós pudéssemos ter um amadurecimento tal que nós pudéssemos compreender outros aspectos. Vocês vejam que coisa interessante. Se a gente voltasse assim, digamos uns 500 anos atrás, e aí vamos dizer que nós chegássemos numa sala como essa, tinha muita gente e tal, e alguém batesse a mão no interruptor, que qualquer criança bate, e acendesse as luzes. Vocês já imaginaram?
as pessoas iam ficar assustadas. Isso é um milagre, isso é uma coisa tão elementar para nós hoje. Então, a gente vai vendo que as coisas se modificam, também nas ideias, na intelectualidade, e principalmente, com mais atraso, é bem verdade, na esfera do sentimento, da ética, da moral, temos mais dificuldade. Mas Jesus aguarda que essas coisas todas vão entrando num certo amadurecimento e que nós possamos compreender outros valores. E é por isso que o Consolador prometido, que nós entendemos que, não quero dizer que seja somente a doutrina espírita, porque vários outros aspectos religiosos também trazem aspectos da verdade, do consolo, mas a doutrina espírita traz um grande pedaço, vamos dizer assim, desse Cristo Consolador, desse Cristo que entra na nossa alma, que nos entusiasma, mesmo diante das agruras, dos desafios que cada um de nós tem na vida. Quando nós compreendemos isso, as situações ficam mais suavizadas, porque você compreende, é uma fé raciocinada, ajuda você a entender o porquê da dor, o porquê da dificuldade, e que isto passa, isto tem uma finalidade educadora, né? E amorosa muito grande. Nós notamos que as revelações outras anteriores surgiram prontas, por exemplo, Buda, Krishna, Maomé, Moisés, Vedas, tudo isso veio assim pronto, né? Uma coisa já trabalhada, e eu estou aqui apresentando para vocês esse tipo de conceito, sigam isso, né? Era um conceito próprio, e elas traziam de fato grandes verdades, né? Já a doutrina espírita, ela traz um aspecto assim de um mosaico, porque Allan Kardec, no seu entendimento, na sua lucidez, ele procurou levantar um pedacinho da ponta do véu, um pedacinho pequeno talvez, mas essencial, e ele continua sendo, digamos assim, descoberto, porque não está fechado. A doutrina espírita ainda está em construção. Quantas coisas novas, a própria ciência está evoluindo nesse sentido. Então, e a doutrina espírita veio surgir num momento de efervescência do materialismo. Havia um materialismo forte, intenso, né? Principalmente na Europa, em que se desacreditava muito das questões espirituais. E às vezes eu quero dizer, fazendo uma ressalva, às vezes com justa razão, porque as ideias religiosas da época eram um pouco tacanhas, não havia uma explicação para nada, você chegava sempre naquele ponto do mistério, do dogma, disso não se toca, as coisas são assim, têm que ser aceitas. Então, aquelas pessoas que estudavam um pouco mais, que desenvolviam alguns aspectos novos, elas começavam a ver isso e achavam aquilo completamente absurdo, estapafúrdio, né? Então, nessa época que surgiu a doutrina espírita, o materialismo estava muito forte. Tem um cidadão chamado Ludwig Feuerbach. Ele nasceu no mesmo ano de Kardec, 1804. E ele foi um dos pais, vamos dizer assim, deste materialismo. Mas eu digo assim, eu volto a dizer, eu estou dando uma certa desculpa para esse homem, porque ele tinha esse entendimento, ele via as coisas absurdas que as religiões apregoavam, via os absurdos a que as próprias religiões se meteram, com aquelas dificuldades todas de vingança, de uma figura muito, muito centrada assim, mais na glória do mundo, no exterior, né? na projeção de materialidade, e eles achavam aquilo completamente estranho. Esse Feuerbach, ele dizia assim: sempre que a moralidade baseia-se na teologia, sempre que o correto torna-se dependente da autoridade divina, as coisas mais imorais, injustas e infames podem ser justificadas e impostas. E de fato a gente via, né? Quanta gente foi levada à fogueira, quanta gente foi condenada injustamente, quanta tristeza no passado. Tanto que a Europa, você vê que ela tem uma dificuldade de lidar com o cristianismo. O cristianismo lá traz recordações muito amargas no período de cruzada, nos outros períodos da noite de São Bartolomeu, tantas coisas tristes, né? Então,
a gente vê que houve essa dificuldade, né, de compreensão, especialmente nessa época, né? Então, alguns nomes importantes da época que seguiram este pensamento do Ludwig Feuerbach é o Engels, o Marx, o Freud, Nietzsche, Schopenhauer, entre outros, que também trabalhavam muito nessa linha, né, da linha mais material, do materialismo. Então as religiões ficavam meio de escanteio. Mas a resposta da espiritualidade estava sendo costurada. Renascia neste mesmo ano de 1804 a figura de Hippolyte Léon Denis Rivaio, o Allan Kardec, nosso humanista, conhecedor de várias ciências, aluno brilhante de Pestalozzi em Verdun, na Suíça. Ele tinha uma lucidez assim que hoje a gente se encanta quando você vê a codificação espírita, e a lucidez mental, o amparo espiritual, vê uma criatura preparada mesmo, né, para trazer uma coisa revolucionária, um pensamento novo, né, sobre aquelas questões da religiosidade. Então havia sempre um fosso muito grande, muito exagerado entre a ciência e a religião, como se elas fossem linhas paralelas que nunca se cruzassem, né? Por quê? Porque uma pensava de um jeito, outra pensava de outro. A gente vai verificando que a religião dominou as ideias muito amplamente durante muito tempo, né? Impedindo ou dificultando a ciência de pesquisar e a filosofia de inquirir. Ela tinha então um pensamento de tal natureza que ela se impunha, e as pessoas que pensassem igual, diferente, tinham problema. Vocês lembram do Bruno lá, né? E de outros que pensavam sobre a questão do geocentrismo e tal. Quantos dramas sérios a igreja causou àqueles que avançavam no descobrimento das ideias. E da filosofia, a mesma coisa. Então, quando a ciência começou a botar as asinhas de fora, percebendo essas incongruências todas, isso aí é um absurdo, esse negócio de Deus, isso é uma ilusão, isso não existe, isso é uma bobagem, porque havia uma falta de embasamento, haviam respostas, pontas soltas, queridos irmãos, nessas histórias todas que a religião tentava embarcar, e sobretudo o comportamento também dos próprios religiosos. Eu volto a repetir, somos nós mesmos, né, gente? Não podemos jogar pedra na turma lá, porque somos nós mesmos que estamos por aí agindo assim ou assado. Então a gente tem que ter essa compreensão. Então a religião dominou essas ideias de forma absoluta, e a providência divina houve por bem de trasladar essa árvore do Evangelho para um lugar novo, como no caso o Brasil. Vocês vejam um livro de 1938 do Chico Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é ainda muito mal compreendido, mas alguns estudiosos, o Elahá, o próprio Haroldo Dutra, eles têm feito estudos muito interessantes, mostrando que não é essa fantasia, não é essa ilusão de Brasil, Coração do Mundo, não é bem assim. Às vezes a gente queria muita inocência nessa avaliação. O assunto é mais amplo. Só que o Brasil cometeu alguns equívocos assim muito grandes, quase que diríamos kármicos, que é uma visão lá do Oriente, mas com o aspecto da escravidão, nós cometemos algumas dificuldades, porque estava previsto realmente que os escravos viessem, mas não na condição que vieram, com aquele sofrimento todo. Vocês lembram dos navios negreiros, às vezes despejando o cidadão pelo oceano afora, jogados naqueles porões dos navios em condições terríveis, enfim. E depois, mais para frente, dizem também, a própria Guerra do Paraguai trouxe assim alguns aspectos para a nossa nação de um certo comprometimento. Mas de um modo geral, a miscelânea, essa busca, vocês vejam aqui na região de vocês, é uma região que tem muito pessoal lá das regiões de Alemanha, aquelas, né? Então, vocês vejam como que tudo isso, essa miscelânea de público, de gente, isso é fantástico para a disseminação do bem, da harmonia. Hoje, quando se fala do Evangelho, quando se fala de Jesus no Brasil, ainda que tenhamos as incongruências todas, mas se vê com carinho, se lembra de coisa boa, né? Se você fala nisso na Europa, ainda tem
um quesinho de dor, de dificuldade, de incompreensão. A gente vê as igrejas lá, muitas vezes, com desfiles os mais estapafúrdios, assim, enfim, nem convém comentar. Mas a gente vê essa dificuldade. Então, a gente vê que a doutrina, que o Brasil realmente tem um celeiro interessante. E o Jorge Elahá, ele fala uma coisa interessante, que ele diz assim, que nós, os espíritas, temos centros espíritas em vários lugares, aqui o espiritismo é muito difundido, literatura a mancheia, temos para todo lado, obras inúmeras e tal. Então ele diz assim, talvez nós tenhamos a sorte de não sermos transladados desse período de transição para outro planeta pior. Mas talvez o nosso compromisso seja de renascer, talvez, em outros lugares do mundo, às vezes até em outras religiões, mas com esses conceitos bem firmados dentro do nosso coração e do nosso pensamento. Ele fala isso, eu acho interessante, porque é uma ideia de disseminar, porque de ser a coração do mundo, isso bombeia para todo lado, né? Então ele fala lindamente sobre essa questão. E nós vemos, queridos irmãos, que então a providência divina trouxe então essa semente da cristandade para o Brasil, que é o país mais livre daqueles miasmas lá do velho mundo, né? Mas esses fenômenos mediúnicos, eles sempre ocorreram. Na Bíblia há inúmeros deles, né? Mas no século XIX, a época que surgiu a doutrina espírita, eles eclodiram com mais força. Vocês lembram das irmãs Fox nos Estados Unidos, né? Todas as pesquisas que fizeram, médiuns excepcionais nessa época, né? Embora lá na Bíblia tenha, nós poderíamos fazer uma palestra inteira e muito mais de fenômenos espíritas que tem na Bíblia, desde o Velho Testamento até o Novo, né? Mas não é o caso. Nós estamos falando já da terceira revelação. Médiuns como Eusápia Paladino, Florence Cook, Daniel Douglas Home, eram capazes de produzir fenômenos impressionantes. O Douglas Home, ele saía levitando de uma janela por fora, entrava em outra. Isso lá é comprovado. Tem várias coisas muito interessantes sobre esses vários médiuns, né? Os cientistas que negavam o espírito, eles tinham uma visão científica deles, né? Dissecavam o cadáver e falavam, não, mas eu não descobri, não tem espírito nenhum, isso não existe, isso é uma bobagem, isso é uma ilusão, diziam eles, né? E buscavam, de todo jeito, destruir os argumentos da fé. Diziam que aquilo era uma bobagem. Assim, as manifestações vão surgir no seio do materialismo, muito fortes, as mesas girantes. Vocês lembram que Kardec começou a se interessar pelos fenômenos porque ele foi visitar um fenômeno de mesa girante. A mesa movimentava e ele no começo ficou meio na dúvida, achou meio estranho, mas a mesa começou a responder perguntas formuladas pelo pensamento dele e de outros, com lógica. Mas se uma mesa responde, não é ela que está respondendo, né? Deve ter uma inteligência, alguma coisa por trás disso. Ele foi descobrir e se interessou imensamente por isso. E a partir daí, então ele foi se familiarizando melhor. Então esses fenômenos eclodiram muito nesta época. Então, vários autores da época se debruçaram sobre o fenômeno com a finalidade de comprovar que isto realmente existia, que isto não era fantasia, isso era um fato real, né? Um fato analisado com rigor científico. O Conan Doyle, lá o americano, o inglês, ele foi consultado ou pedido pela rainha da Inglaterra, o reino, né, da Inglaterra, para pesquisar o assunto. Ele não sabia nada sobre isso, mas foi lá estudar. Depois ele escreveu um livro, História do Espiritismo, tem lá, a Federação tem também. Então esse livro, esse homem pesquisou e entrou de cabeça naquilo e disse, e realmente o fenômeno existe, isso é fato, não há dúvida, e comprovou e levou essas informações para a realeza inglesa que o havia contratado. Então surgiram muitos homens, além do Conan Doyle, nós podemos, por exemplo, pegar a obra de Cesare Lombroso, italiano, de Ernesto Bosano, Jacques Sakov, William Crookes, Coronel de Rojas, Gabriel Delany, Camille Flammarion, Gustavo Guélé, o
Charles Richer, né? Todos esses trabalharam muito para fazer essa comprovação rigorosa da existência do Espírito, da existência daqueles fenômenos. Esses fenômenos são verdadeiros, são reais. Vocês vejam que nós não mencionamos aqui o nome de Leon Denis, que é um caso à parte. Leon Denis foi um continuador maravilhoso da obra de Allan Kardec. Um pouco mais novo que ele, viveu até o início do século XX. Então, é muito interessante a obra de Leon Denis, é outro nível, é outro patamar. Mas os outros escreveram para comprovar, isso aqui realmente existe, né? Esses fenômenos são verdadeiros. Eu estou contando esse cenário para vocês verem de um lado os cientistas materialistas batendo, de outro, todos esses outros cientistas também estudiosos, dizendo não, esse fenômeno é verdadeiro, é real. Eu fui lá, estudei, pesquisei, analisei por esses motivos, com esse rigor científico que eu estou comentando com vocês. Porque todos esses pegavam o fenômeno e confirmavam e reconfirmavam que eles eram verdadeiros. Realmente isso existe. As preocupações estavam todas voltadas para o fenômeno. Eles não estavam preocupados com aspectos outros, diferentes. Era só comprovar o fenômeno. Isso aqui existe, é verdadeiro, então, mais nada. Agora, quando Allan Kardec se aproxima destes mesmos fenômenos, ele tem uma visão completamente diferente dessa. Ele começou a pensar assim: mas espera lá, se é verdade que os espíritos existem do outro lado, que eles sobrevivem, e que uns estão bem, outros estão mal, fica uma pergunta filosófica: o que eu devo fazer, o que o homem deve fazer na Terra para chegar do outro lado em melhores condições e gozar de uma alegria, de uma felicidade? Vocês vejam que é um questionamento filosófico. Os outros não tinham essa preocupação. Então, mas Kardec se começou a preocupar-se com isso. Mas que lógica é essa? Por que isso existe? Então foi analisar a fundo essas questões, né? E então ele descobre a consequência moral do conhecimento espírita, a consequência moral. Gente, isso é muito importante para a gente. Tudo aquilo que você faz, de bom ou de ruim, tem uma consequência, tem um efeito. Essa é a primeira grande sacada de Kardec. A obra dele não se contenta em provar. Ele não se contenta em provar, porque isso já tem muita gente que está fazendo. Mas ele então trabalha essa questão da moral. Então, ele descobriu que o que ditava a felicidade do outro lado era a conduta dele aqui na existência terrena. Ele percebeu. Vocês vão verificar que o Kardec, ele estudava os espíritos através das evocações, evocava muita gente, mas esse aqui falou isso, o outro falou aquilo, e ele concatenando ideias, né? Sabendo que há uma multiplicidade de criaturas com diferentes teores de verdade, de conhecimento, de entendimento da vida. Então ele fazia perguntas e percebia que às vezes o outro dava uma resposta muito equivocada ou ignorante. Então ele vai usar um conceito muito, muito útil, que está lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele vai falar da unicidade, universalidade do conhecimento. Então, se ele tinha dúvida, ele mandava para um outro médium, em outro lugar, aquela mesma pergunta, e comparava, verificava o que estava de equivocado naquilo, o que estava de... Né? Era muito interessante, era uma pesquisa muito aprofundada sobre a realidade do mundo espiritual. Tanto que vocês vão verificar nas perguntas do Livro dos Espíritos, ele fala sobre a escala espírita, que é muito importante, muito interessante, para você verificar em que escala nós estamos, né? Então, a gente vai verificar ali que cada um tem um conceito, uma ideia, está num nível, né? Então, o traço comum era esse, né? De que havia um interesse genuíno. Inclusive, o próprio Elarrat, Jorge Elarrat, lá de Rondônia, ele faz uma pesquisa interessante. Ele pega os 18 casos que tem lá no livro Céu e Inferno, dos espíritos que estão sob o título Espíritos Felizes. 18 casos. E ele pensou assim: o que será que há de comum entre esses espíritos que estão ali? Porque alguns eram espíritas, outros não eram, alguns eram homens, outros eram mulheres, outro era
mais antigo, outro mais recente, um rico, pobre, tinha uma miscelânea de espíritos, dentre esses 18. Então ele procurou pesquisar o que é que havia de interessante ou de comum entre essas 18 manifestações que Allan Kardec colocou lá no livro Céu e Inferno, e ele foi constatar exatamente isso, que havia neles um interesse genuíno pelo próximo, um interesse genuíno pelo seu crescimento, pelo interesse pela vida, né? O entusiasmo da vida. Essas coisas é que marcavam aqueles 18 espíritos. Vocês vejam que a doutrina espírita é muito atenta nisso, não é a religião, não é a doutrina espírita que vai salvar, né? Que vai trazer esse conceito de salvação da teologia antiga, mas é o nosso comportamento, a nossa sabedoria, e a gente se entusiasmar pela vida. O bem que você faz vai repercutir muito para você, o esforço que você faz, principalmente dentro de casa, gente, dentro do lar, com a família. A gente às vezes é muito assim olhando para o exterior, não que a gente não deva olhar, mas a primeira caridade é ali, né? Trabalha isso bastante, porque às vezes os conflitos, as dificuldades, os dramas maiores estão sob o mesmo teto. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Então o Kardec, o Elarrat estudou esses 18 casos que tem lá no Céu e Inferno e constatou isso também. Tem um texto que está em Filipenses, da carta de Paulo, que eu gosto muito. Eu acho que eu fico assim pensando sobre isso. Ele diz assim, ó: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Gente, eu fico pensando nisso. Puxa vida, tem hora que a gente perde tempo com tolice, com coisa, e aquilo fica encasquetando na gente, a gente fica lembrando coisas infelizes do passado, vê uma pessoa, lembra às vezes de coisas inadequadas que ocorreram. Então ele pede para a gente, se é verdadeiro, se é justo, tal, se é puro, nisto pensar. Se não for, deixa fora. Então é um cuidado, é uma disciplina. É difícil, gente, muito difícil, mas é um conselho assim que eu achei fantástico que ele nos dá aqui, né? Então, viver abençoando, viver jogando luz. A gente vive num momento tão delicado agora, com tanta guerra, tanta confusão, né? Então eu peço muito a vocês assim, tem uma dificuldadezinha com quem quer que seja, ore por aquela pessoa, jogue luz para ela. Fala, Deus abençoe esta criatura. Às vezes eu estou com vontade até de torcer o pescoço dela, não gosto, tenho dificuldade, mas eu sei, Jesus, que isso não é adequado. O melhor seria que eu modificasse o meu modo de ver a coisa. Abençoa aquela criatura. Então você imagina aquela pessoa, imagina assim uma luz que cai sobre ela. Deus te abençoe. Fala de boca cheia, Deus te abençoe. Gente, isso vai dando um conforto de harmonia para a gente muito bom. É o nosso pensamento. A gente está se associando com ideias louváveis, como diz aqui, de boa fama, de bom teor, né? Então é muito importante isso. Mas nessa época do iluminismo, tudo foi feito para tirar Deus da jogada e colocar o homem como fator principal. E não havia religião que pudesse dar solução para isso. As religiões ficavam numa sinuca, não conseguiam solução, por causa daquilo que comentei com vocês. O dogmatismo, são os mistérios, é o procedimento do próprio clero, das situações que, né, estavam agindo ali. Então eles ficavam encurralados. E aí o iluminismo chegou a vez deles. Opa, pera lá, vocês dominaram tanto tempo, falando tanta bobagem, agora quem manda sou eu, isso aqui tudo é bobagem, né? Então, e aí o cristianismo tinha como regra a imortalidade. Até Jesus voltou provando que o homem é um ser imortal, né? Mas o que acontece? O materialismo da época mandou tirar essa ideia fora, apresentando que o que vale é a matéria, o que vale é o que eu estou vendo. Eu estou vendo aqui com meus 5 sentidos, com meus olhos, é isso que vale. Isso aí de imortalidade, de continuidade, isso tudo é bobagem. E as religiões não tinham ainda uma característica interessante para bater de frente com isso. O que existe, diziam eles, é o que eu posso tocar com os sentidos. E o cristianismo apresentava o amor como regra de conduta
E o materialismo também tirou o amor de cena e disse que era o utilitarismo que valia. Né? Vamos usufruir a vida, o carpe diem. Para que isso? A vida continua, a vida é tão curta, vamos aproveitar a vida, isso é bobagem. Né? Então, esses eram os conceitos que estavam por trás dessa ideia materialista, que até hoje graça por aí, né? Mas vamos dizer na época, nós estamos falando, voltando lá ao passado. Né? Então, aproveitar ao máximo, mesmo porque afinal a vida já está se acabando mesmo, diziam eles. Né? Então, seria necessário criar algo que desse base, que calçasse Deus, a imortalidade e o amor. Tinha que ter alguma coisa que pudesse trazer. Então, a gente entende que a doutrina espírita nos apresenta na área das consequências. Tá? Quando a gente pensa nas consequências, isso muda tudo. Se a gente acha que realmente tudo termina, então eu vou viver a vida e tal, não tem problema nenhum. Mas acontece que a gente começa a pensar nas consequências, né? E quando você começa a pensar nas consequências, as coisas mudam. E a doutrina espírita nos ajuda a pensar assim. Então, a lei de causa e efeito que a doutrina espírita nos apresenta, ela calça a existência de Deus. Ela calça, ela embasa. É a lei de causa e efeito. Você olha para o firmamento, há uma das perguntas ali do Livro dos Espíritos que fala que quando se fala sobre a existência de Deus, ele diz, há um axioma, não há efeito sem causa. Então a gente olha para o universo, para o firmamento, e a gente não vê. Porque o acaso não produz nada. É como se nós pudéssemos pensar assim, você joga milhões de letras assim ao alto, letrinhas todas separadinhas, e quando elas caem, é um livro escrito ou uma enciclopédia, uma coisa qualquer, com razão, com entendimento. Vai acontecer isso? Não. O acaso não faz isso. A intencionalidade, o desejo, o direcionamento racional faz isso, né? O acaso que o materialismo, né, apresenta não faz. Então é necessário criar algo que calçasse essa questão da imortalidade, né? A lei de causa e efeito calça a existência de Deus, afinal há tanta injustiça. Nós vemos muita injustiça. O Haroldo Dutra diz assim, há muita injustiça no mundo, mas não há nenhum injustiçado, porque tudo se ajusta, né? A gente se lembra do rapaz que teve o escritório dele assaltado lá em Uberaba, e ele foi muito triste conversar com o Chico Xavier. Meu Chico, meu escritório foi assaltado, perdi um monte de coisa, eles bagunçaram meu escritório, naquela época que não tinha as coisas assim que hoje tem de internet e tal, né? E ele ficou muito decepcionado, muito triste, e o Chico virou para ele e falou assim, meu filho, é tão bom pagar, né? Que ele entendeu que aquilo ali era um ajuste necessário para ele. Quando a gente entende que aquilo veio para a gente abriga no coração, aceita sem revolta, aceita não, se resigna, que é a melhor palavra, a gente vai trabalhar melhor aquilo em nós, né? E compreender, lutar, se esforçar. Daqui a pouco aquilo é superado. Vamos trabalhar um pouco mais e aquilo vai ser resolvido. Então, quando a gente entende como isso funciona, como é o mecanismo, a gente consegue entender a existência de Deus pelos atributos. Há uma passagem aqui na parte inicial do livro dos Espíritos, falando dos atributos. Quando você pegar aqueles atributos de Deus imaterial, incorpóreo, infinitamente justo e bom, enfim, né? Todos aqueles lá, você vai verificar que eles são um arcabouço, uma ideia. Quando alguém apresenta uma ideia, uma proposta, um sistema, como dizia Kardec, que ataca frontalmente um daqueles atributos, você pode ver que tem alguma coisa equivocada nisso aí, né? Por exemplo, quando alguém apresenta a ideia de inferno eterno, você vai bater de frente com essa questão do atributo de Deus, que é infinitamente bom e justo. Se ele é infinitamente bom e justo e criou a criatura, ele criou errado? Ele cria alguém para a infelicidade eterna, né? Então é preciso que a gente tome cuidado. Então essa ideia da eternidade, inferno eterno, é bom que a gente compreenda melhor, no sentido de que, por exemplo, você tem a escola primária. A escola primária é eterna. Por quê? Porque sempre existirão candidatos para entrar nela. Todos vocês já passaram por ela, né? Mas
outros candidatos estão chegando, os filhos de vocês, os netos de vocês estão lá. Então o inferno também é eterno, tem candidatos para ele a cada momento, mas vai ficar eternamente lá? Não, é um período, daqui a pouco ele se ajusta e tal, né? E vai em outra direção. Então o inferno é eterno nesse sentido. Os mundos são eternos. Pode ser que a Terra, em algum tempo, não precise mais ter certas coisas, mas outros mundos, em outros lugares, os espíritos têm aquela necessidade. Então vai estar lá presente ainda em alguma parte do universo. Então, gente, a lei de causa e efeito calça a existência de Deus, né? Para calçar a existência do espírito, você precisa de um outro princípio da doutrina espírita, que é a mediunidade. A mediunidade vai mostrar para a gente esse arcabouço, o que existe no mundo espiritual. São os seus parentes, os seus entes queridos, ou de outras criaturas que voltam para falar da realidade do mundo espiritual. Então a mediunidade comprova a existência do espírito, ajuda a gente. Existe uma frase no texto evangélico que diz assim: quando eles se calarem, eles os homens, quando eles se calarem, as pedras clamarão, ou as pedras falarão. Ou seja, os corpos ali inumados, nos sepulcros, falarão, sem receios. E foi o que aconteceu. Na época de Kardec, surgiram de diversas 4 quadrantes do mundo, os espíritos se manifestando e dando o seu atestado. Sempre houve isso, mas acho com mais força nessa época. E o amor? Diz o materialista, o amor é uma grande bobagem. O Espiritismo nos mostra que o destino de todos nós é a felicidade, mas ela não é gratuita, é uma conquista. Essa felicidade é uma conquista, né? Então tem portas. A cada instante, quando você ama, quando você começa, você abre uma porta, abre outra e tal, se esforça um pouco mais, se abnega, se dedica mais a alguma coisa. Quando você tem um problema qualquer, dedique-se mais a ele. Esse é o cravo da unha, é a pedra no sapato, isso aqui que eu preciso trabalhar. Dedique-se àquilo. Às vezes é um problema familiar, às vezes é um problema no seu trabalho, na sua escola, no seu entendimento. Trabalhe aquilo. E associado com a espiritualidade que tanto nos coopera, mais do que vocês possam imaginar, a gente vai então solucionando através da dedicação, da abnegação, da boa vontade, né? Então, esse amor é uma conquista, né? Então, através da reencarnação, a gente conseguiu entender que nós necessitamos do amor para acessar a felicidade. Porque as coisas que ficaram desajustadas no passado, quando a gente volta ao mundo material, nós vamos entrosando com aquilo, ou encontrando aqueles pontos que precisam ser reajustados, né? Daí porque, se você está a caminho com alguém, o Evangelho nos propõe, reconcilia-te com ele enquanto estás a caminho, porque depois a coisa fica mais difícil. Você leva para o mundo espiritual essas questiúnculas todas, mas você tem que voltar com aquela criatura, ou ir atrás dela para ajudá-la, porque afinal você a infelicitou em determinado ponto da tua vida. Então, enquanto você está a caminho, viva com mais sobriedade, com mais equilíbrio, com mais luz no teu coração, no teu pensamento, e isso vai te facultar alegria, felicidade, porque você expande o amor, e ao mesmo tempo Jesus está precisando de criaturas na face da terra, e aqui a gente vê companheiros de boa vontade, né? Para ajudar dentro do seu lar, na sua oficina de trabalho, porque o Emmanuel diz que o Evangelho não é só no lar, não é só na rua, é na oficina, é num lugar qualquer, não é só na igreja, não é só no centro espírita. A gente tem que mudar esse conceito que está muito vinculado ao conceito teológico do passado, de que a gente ia à igreja para cumprir um compromisso. Eu já fui lá, já cumpri meu compromisso com Deus, agora eu posso fazer qualquer coisa, né? Já pedi perdão ao meu sacerdote, já conversei, já posso fazer de novo. Então, são conceitos equivocados, tacanhos, e a doutrina espírita vem abrir os nossos olhos para isso, né? Diz lá no Evangelho, o amor é a primeira palavra do alfabeto divino, e a reencarnação é a segunda, porque uma sustenta a outra. Então a reencarnação tem esse quê de nos satisfazer o intelecto, a compreensão. Você começa a saber por que às vezes tem aquela pessoa difícil na tua vida, mas você se dedica, trabalha aquilo, ora por ela, pede a Deus e tal, você vai verificando que você vai vencendo aquela dificuldade. É tão bom, é tão interessante isso. Com isso, a doutrina espírita apresenta um renovado pensamento religioso. Então, gente, Kardec cria esse método para estudar o espiritismo. A universalidade do ensino dos espíritos, eu comentei com vocês,
que é essa questão de nós, quando temos dúvidas, consulta aqui, consulta ali. Quando você lê alguma coisa na doutrina espírita que você não compreende bem, deixa um pouquinho de lado, analisa mais e tal, depois aquilo, a ficha cai mais para frente. Aconteceu muito comigo, muitas incompreensões minhas no passado, e até hoje, lógico, eu não sei tudo, mas a gente fica assim pensando, eu pensava tão raso naquilo, agora eu compreendo, melhora, né? Deixa de lado, não bate de frente, não vai desacreditar, a doutrina espírita não me explicou esse ponto, eu também não quero mais saber. Não, não é isso. Calma, sossega o coração e vamos mais à frente. Então, todas as religiões, para finalizando já o nosso encontro, tá, pessoal? Todas as religiões têm 4 pilares, seja ela qual for. Uma delas, o primeiro pilar é a existência da divindade, seja uma religião politeísta ou não. Acredita num ser que criou o universo, que criou pelo menos a Terra, vamos dizer assim, criou, né? Existe uma divindade ali. Esse é o primeiro ponto de todas as religiões. Segundo ponto de todas as religiões, toda religião diz que somos dotados de uma parte espiritual, todos nós, né? Alguns dizem assim, não, só depois do juízo final, no fim dos tempos, não sei o que, daqui a, sei lá, 5.000 anos, não sei quando, aí você vai ressuscitar lá e vai ser julgado. Bom, é uma maneira de pensar, né? Nós não entendemos assim na doutrina espírita, mas ele acredita que tem um aspecto espiritual ali que vai, né? Faz parte do conceito da religião dele. Todos os deuses das diversas religiões são deuses morais. Todos eles têm regras de conduta. Nem sempre muito felizes, né, gente? Porque às vezes algumas regras aí acenam com paraísos fictícios para os seus crentes, né? Vocês se imaginam, já devem imaginar do que eu esteja falando. Então, mas de qualquer maneira, há uma promessa de alguma coisa, né? É um Deus, olha, você faça isso que eu estou te indicando aqui, porque é o melhor para você, você vai ser abençoado, você vai ser coroado de luzes e tal. Então, eles têm uma regra de conduta. Não que seja a melhor possível, mas é uma regra de conduta. Você age assim porque vai dar certo, dizem eles, né? A doutrina espírita também fala sobre isso. Toda religião, quarto ponto, toda religião tinha e tem o julgamento, né? A cena de uma balança é muito comum nos julgamentos após a morte, né? Muito comum a ideia do julgamento, a Bíblia fala muito disso e tal, né? Bom, e a doutrina espírita, ela apresenta nesse livro aqui, o Livro dos Espíritos, 4 partes. Essas 4 partes, elas tangenciam exatamente esses 4 pontos. A primeira parte do Livro dos Espíritos fala das causas primárias. Aqui ele vai abordar a questão de Deus, dos elementos gerais do universo, da criação e do princípio vital. Então, toda essa parte da existência da divindade está aqui trabalhada, né? De uma maneira lógica. Aqui vai falar também sobre a questão do próprio materialismo também, né? Ele vai abordar aqui determinada altura da questão do panteísmo, do materialismo. Então, essa parte das causas primárias. O segundo tópico que nós comentamos com vocês, toda religião diz que somos dotados de uma parte espiritual. Kardec avança lindamente sobre isso na segunda parte, falando sobre a questão da realidade do espírito. Ali que vai falar sobre aquela questão da escala espírita que eu comentei com vocês, comprovando a existência do espírito. Em determinada altura, ele estuda assim, quando você está lá no mundo espiritual, o que se passa lá? Depois, em determinado momento, o capítulo muda. Quando você está voltando para a matéria, o que acontece? Quais são as consequências? Quais são as suas dificuldades? Quais são as dúvidas de você voltar para a matéria, reencarnar? Depois ele vai mostrar a intervenção do mundo espiritual. Quando você está aqui na matéria, como nós estamos, qual a intervenção? Como é que eles agem, os espíritos desencarnados, sobre nós? Também tem um grupo de perguntas. Outro grupo, nesse item, falando sobre o retorno. Quando você desencarna, o que acontece? Quais são as passagens que se dão, a dificuldade que tem, a facilidade, o que você deve fazer? Então, você vai estudando aquilo ali e você vai verificando como você deve se comportar na matéria para ter um retorno mais feliz, mais equilibrado para a espiritualidade. E com muita lógica, gente, isso é muito interessante. E aí, a terceira parte
que nós comentamos, todos os deuses das diversas religiões são deuses morais. E aí na terceira parte, o Allan Kardec vai elencar, vai reunir uma série de leis morais, que são leis divinas também. Assim como tem as leis físicas que regem a natureza, que regem a nossa caminhada na Terra do ponto de vista físico e tal, e químico e tal, existe também as leis morais que regem a nossa vida. Se nós ficarmos atentos a essas leis morais, nos orientarmos por elas, nos estudarmos, nós vamos ser mais equilibrados, mais felizes, vamos alavancar mais o nosso desenvolvimento, sabe, meus irmãos? É muito interessante, são vários os assuntos, né? Ele trabalha sobre lei do trabalho, de reprodução, de conservação, de sociedade, de progresso. É muito interessante o estudo. E o último item que está aqui, que nós comentamos com você, que todas as religiões têm, toda religião tem um julgamento, fala sobre o porvir, ainda que seja, em alguns casos, assim, muito sucinto, muito superficial, sem muito detalhe. Mas no caso da doutrina espírita, que na quarta parte do livro dos Espíritos, ele vai trabalhar isso profundamente, explicando das penas e dos gozos futuros, das esperanças e das consolações. Fala muito das esperanças, fala dos consolos. Às vezes a gente fica pensando assim, uma criatura que tirou a própria vida, como vai sofrer? Sim, sofre, mas não está a matroca, não está ao léu. A gente sabe pelo livro Memória de Suicida que quem cuida dessa grande cidade no mundo espiritual é Maria Santíssima, Mãe de Jesus, um espírito de alta envergadura, auxiliado por outros tantos. Quanto mais necessitado, mais carente, mais sofredor, vamos dizer assim, é uma criatura, mais ela condói os espíritos mais elevados. Os espíritos mais elevados se ocupam dela de uma maneira muito interessante. Ninguém está ao léu, ninguém está destinado ao sofrimento, assim, deixado de lado. Todos estão cuidados. Às vezes, o momento adequado de retirá-los depende de alguns aspectos. Quem lê o livro sabe. A gente não pode resgatar a criatura de lá. Num dos livros do André Luiz, eles estão resgatando pessoas que estão numa espécie de um abismo, de um fosso, e todos querem sair de lá. Mas o Espírito que está orientando diz assim: eles têm que manifestar um desejo sincero, eles têm que demonstrar que desejam. Porque muitos querem, quando eles lançam aquelas redes que puxam as pessoas, aqueles que ainda estão com uma densidade muito negativa, muito complicada, eles caem, eles não conseguem ser alçados para a região. Eles próprios têm dificuldade. Então, ele tem que manifestar isso, esse desejo de melhorar. Se for uma coisa frouxa, se for uma coisa assim só porque ele quer um comodismo, quer ganhar tempo para continuar fazendo as mesmas coisas, eles percebem, ele tem um magnetismo que não permite que eles saiam. Mas no momento que a criatura se arrepende, por isso que Kardec estuda lá no livro Céu e Inferno, o arrependimento, né? Como primeira base, a expiação e a reparação, né? Então, a gente tem que se arrepender profundamente, não é só remorso, é um arrependimento. Puxa, eu fiz isso, eu não devia ter feito. Então, essa área aqui das penas e dos gozos futuros trabalha muito isso, falando para a gente desta questão do julgamento, né? E esse julgamento, gente, é muito importante que nós saibamos disso. Não é alguém que fica lá anotando, né? É uma coisa muito, muito, muito íntima. É a nossa consciência que nos acusa. É a gente que se sente incomodado com aquilo. Não é ninguém. A misericórdia de Deus é muito grande. Ninguém vai ficar acusando, mas vai trabalhar com a gente isso. Pense nisso, né? Gente, nós estamos já praticamente finalizando o nosso trabalho de hoje. Tinha mais coisinhas para comentar com vocês, mas assim, pedi muito a vocês, aproveitem essa casa tão linda que vocês têm, venham estudar a doutrina espírita nos grupos de estudo, participar da evangelização da criança, tragam as suas crianças, é tão importante isso para a formação delas. Você que tem pai, que tem neto, faz oração com eles, isso aí tem uma repercussão no futuro, na vida deles, que vocês não imaginam o quanto essa sintonia, esse bem-querer. Um dia ele vai ter a família dele, a dificuldade dele, vai se lembrar, mas o papai, a mamãe, o avô, o tio,
faziam isso, eles me davam essa dica, e aquele momento aprazado vai entrar na sintonia dele, e ele vai então acalmar esse tipo de coisa. Tá, gente? Muito obrigado então pela sua atenção, tudo de bom, que nós possamos estar juntos novamente em outro momento, tá? Obrigado.